Olá, meus irmãos. Mais uma vez eu saúdo todos vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos encontramos novamente para mais um estudo da Palavra do Senhor, do livro que nós estamos estudando, que Deus fala. E hoje Deus vai falar com Zacarias. E o tema da fala de Deus com Zacarias fala sobre o trabalho e a esperança. Trabalho na obra do Senhor e a recompensa e a esperança é a salvação em Cristo Jesus. Mas antes de darmos início, vamos orar, vamos buscar Deus em oração. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te louvar e bendizer teu santo nome, Senhor Deus, agradecendo, ó Pai, primeiramente para a bênção da salvação. Obrigado, ó Pai, por esse teu grande amor por nós, ó Pai. Nada fizemos para merecer, nada fizemos na participação. Muito pelo contrário, nós temos sido desobedientes, mas o teu amor tem sido maior que os nossos pecados. E isso, Pai, esse causa desse amor nos constrange a chegarmos a Ti e pedir perdão pelos nossos erros, pelos nossos pecados, porque sabemos que o Senhor sempre está pronto a nos ouvir quando chegamos com sinceridade diante da Tua presença, Pai. Te agradecemos pelo momento que vamos passar estudando a Tua Palavra, pela liberdade que temos, por essa bênção de podermos aprender um pouco mais do Senhor deseja de cada um de nós. E o desejo meu, ó Pai, é que o Senhor fale aos nossos corações nesta manhã, ó Pai. Fala aos nossos corações, que nós tenhamos ouvido pronto para Ti, Senhor Deus. Que a Tua bênção, a Tua paz venha sobre nós, sobre os professores, sobre a escola dominical, sobre os alunos nesta manhã, Senhor Deus. Que todos nós possamos estar com nossos ouvidos atentos à Tua palavra, Pai. Obrigado, ó Pai. Nos assista, nos acompanhe nesse estudo em nome de Jesus. Amém. Então Deus fala a Zacarias. Nosso estudo está baseado no capítulo 1, de 1 a 6. Então nós vamos falar um pouquinho sobre o Zacarias. No livro do profeta Zacarias, nós aprendemos muito sobre o zelo de Deus com relação à santidade da sua casa, do sacerdote e das ofertas. É um livro muito rico no que se refere ao cuidado de Deus com o seu povo. Isso fica bem claro no estudo. Então, na vida é preciso recomeçar muitas vezes. E nesse livro, o recomeço é algo fundamental para um povo que quase perdeu a sua história, quase se perdeu na história. Eles precisam recuperar a fé, o culto, a esperança, suas casas, seus lares, famílias, quase tudo na vida deles. Para mim, a principal mensagem de Zacarias é que nós nunca podemos desistir de confiar no nosso Deus. Por mais que as situações difíceis atinjam a nossa vida, o seu cuidado se manifesta de maneira poderosamente na nossa vida quando nós buscamos a Deus, quando nós entregamos a Deus, quando nós confiamos em Deus, quando nós ouvimos a Deus. Zacarias é o profeta que é comumente chamado de o profeta da esperança. Seu livro contém uma série de visões fascinantes a transmitir verdades espirituais vitais para nós. E um amplo retrato dos eventos que culminaram com a vitória definitiva de Deus no fim da história. Isso a gente pode ver lá no Zacarias 9, de 1 a 14, 21. Quanto a esse último capítulo, deve ser encorajada a pequena comunidade judaica em suas lutas econômicas, rodeadas por um inimigo hostil, e quanto pode nos encorajar ainda hoje para meditarmos sobre o futuro promissor e o triunfo de Deus sobre o mal. Nós vamos estar falando um pouco de Zacarias, sempre trazendo para nós. É
uma lição rica de ensinamentos que aprendemos no passado e aplicamos aqui no futuro. Por isso temos que estar com nossos ouvidos atentos. Zacarias era o profeta e sacerdote. Seu nome significa o Senhor se lembra. Ele nasceu na Babilônia, ainda no exílio, foi bem educado e preparado para atuar na função que exercia. Em 538 a.C., quando voltaram do exílio sob o comando de Zorobabel, Zacarias assumiu o lugar de sacerdote no lugar do seu avô. Isso provavelmente porque seu pai morreu muito cedo e ainda muito jovem ele assumiu uma função muito respeitada para a sua época. Então a vida de Zacarias tem todos os ingredientes de alguém que teve uma vida conservada e a sua história restaurada pelo poder de Deus. Geralmente, os imigrantes um dia desejam voltar à sua pátria. Esse é um desejo óbvio de quase todos os imigrantes, né? Como Zacarias tinha nascido em um ambiente de idolatria, escravidão e pecado, ele desejava retornar à terra dos seus pais, à terra do seu avô. Zacarias é o tipo que não se deixou de ser contaminado pelo ambiente em que vivia. Assim também o ambiente onde vivemos não pode nos influenciar. Nós temos que influenciar as pessoas que nos cercam. Os filhos de Deus podem transformar todo o ambiente à sua volta em bênçãos para as pessoas. Não podemos deixar que o mundo nos domine, mas sim a palavra de Deus esteja impregnada em nosso coração para que possamos ser agentes influenciadores nessa vida. O povo de Israel estava preso de esperança porque desejava voltar a Israel e adorar Jeová livremente. Apesar de toda a desobediência, uma boa parte do povo tinha essa esperança. O povo de Israel tinha uma grande consideração pelo templo de Jerusalém, que era o lugar mais sagrado do judaísmo. Era o templo construído no Monte Moriá, em Jerusalém. Até certo ponto, podemos nos comparar com o povo de Israel. Podemos ficar presos nas coisas desse mundo e perder de vista a nossa salvação. Esse é um perigo. Quando aceitamos Jesus, todas as nossas perdas emocionais, psicológicas, profissionais, ficaram lá para trás, passaram e elas não podem ser recuperadas. Deus diz que muda a nossa história e a nossa vida quando acontece a conversão. O nosso passado fica e Deus nos cria um futuro cheio de esperança. Você já deve ter lido na Bíblia a expressão presos de esperança. O povo de Israel tinha esperança de retornar à sua pátria e recomeçar tudo de novo com Deus. Mesmo antes de Zacarias, Jeremias também já tinha dito: e há esperança quanto ao teu futuro, diz o Senhor, porque teus filhos voltarão para os seus territórios. Jeremias 31, 17. Em Zacarias, primeiro capítulo, o Senhor convida o povo para chegar-se a Ele. E a promessa é: voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Olha que profundo, olha o chamamento que Deus faz ao povo de Israel e Deus está fazendo para nós. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. A promessa de Deus, Deus continua nos chamando. Porque muitos de nós desejam a bênção, o favor, a graça de Deus. Contudo, pouco de nós desejam intimidade com o Senhor de maneira sincera e profunda.
Porque nós queremos o Senhor quando há necessidade da nossa parte. Quando não há necessidade da nossa parte, nós estamos de mãos dadas com o mundo. E Deus está nos chamando. Voltem para mim e eu voltarei para vocês. Ao relacionar-se com o seu amor e sua vida, fazendo isso, seremos completamente mudados pelo seu Espírito. Nossas atitudes e sentimentos não serão os mesmos e viveremos melhor daquilo que Ele tem preparado para nós. Eu não sei o que Ele tem preparado para mim, mas eu sei que é infinitamente muito melhor do que estou vivendo. Zacarias 6, vemos o Senhor Deus falando com o seu servo por meio de visões espirituais. Mais uma vez, precisamos estar atentos à voz do Senhor e desenvolver um ótimo relacionamento com Ele, uma intimidade com Ele. Apenas assim conseguiremos ter a sensibilidade necessária para entender a sua palavra. Outro sim é a questão de reconstrução. Muitas coisas nas nossas vidas vêm e vão. Mas, para algumas delas é necessário recomeçar. Novas oportunidades dadas por Deus devem ser aproveitadas. Por isso temos que estar atentos à voz de Deus. Devemos orar ao Senhor e pedir a direção e graça para viver os seus propósitos em nossa vida. Você está disposto a viver os propósitos de Deus na sua vida? Não podemos desistir. Deve haver em nós uma persistência necessária para que a obra do Senhor se desenvolva e aconteça. Com Ageu, que foi o seu contemporâneo de Zacarias, ele foi chamado para despertar os judeus a retornarem do exílio da Babilônica, para completar a tarefa de reconstruir o templo. Para reconstruir o templo é trabalho. E o templo para que era? Para adorar ao Senhor. Já prenuncio o futuro nosso, é a vinda do Messias. Assim, a situação espiritual do povo era a mesma descrita na aula passada, quando nós vimos de Ageu, né? A indiferença, mornidão, comodismo em relação à obra de Deus, aquele relaxamento que eles tiveram. Tanto Zacarias como Ageu persuadiram o povo a voltar ao Senhor e aos seus propósitos para restaurar o templo. Então a mensagem encontrada no livro de Zacarias está voltada para a esperança, e essa esperança era o futuro, Jesus Cristo. Zacarias é o profeta da esperança. Muito do que ele fala está no futuro, e um futuro maravilhoso, onde muitas bênçãos viriam sobre o povo que estava acabando de sair dos 70 anos do cativeiro na Babilônia. Zacarias 8,4 diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda nas praças de Jerusalém habitarão velhos e velhas, levando cada um na sua mão o seu bordão por causa da sua muita idade. Então as profecias do profeta Zacarias, além de tratar das questões relacionadas à reconstrução do templo, também apontava para a realidade do reino de Deus no futuro. Assim, algumas profecias do profeta Zacarias possuem uma aplicação imediata no futuro próximo, a restauração da comunidade após o exílio. Todavia, outras profecias de Zacarias apontavam para um futuro mais distante de sua época, onde Deus traria bênçãos para Jerusalém por meio da linhagem de Davi, de modo que Zorobabel era apenas a continuidade da linhagem e não o seu fim. Então seria Jesus Cristo. A mensagem de Zacarias é uma exortação aos judeus para que voltem ao Senhor
para que o Senhor se volte para eles. Havia uma condição, e tem essa condição. Quando Deus fala, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Então Zacarias encoraja o povo a terminar a reedificação do templo e garante a eles o cuidado de Deus, era a promessa de Deus. O Senhor estaria no governo do destino deles, como está no nosso também. O profeta traz uma mensagem que se refere à promessa da salvação messiânica para Israel e revela que o Messias seria primeiramente rejeitado e ferido. Zacarias foi o profeta da restauração e da glória. Sua mensagem foi gloriosa no futuro, em vez do triste presente que estava. Então ele trazia uma mensagem gloriosa para o futuro, para a esperança para aquele povo, em vez daqueles momentos tristes que estavam passando aquele povo. Esperança é esperar com fé, é sonhar com tudo vai dar certo. Quando esperamos nos homens, nós decepcionamos. Mas quando a nossa esperança vem de Deus, nunca somos frustrados. Você dá uma olhadinha lá em Isaías 41. Dá uma olhadinha lá depois. Então o povo de Israel precisou aprender a esperar somente em Deus e não nos reis da terra. Deus lhe prometeu que, em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Então Zacarias começa com veementemente a palavra do Senhor para o povo se arrepender e voltar novamente para Deus. Então o livro está repleto de referências à palavra do Senhor, no livro de Zacarias. O profeta não entrega sua mensagem, mas ele fielmente transmite a mensagem dada a ele por Deus. Não era Zacarias quem falava, era Deus que falava através de Zacarias. Então o povo é chamado para se arrepender da sua apatia e completar a tarefa que não foi terminada. Em uma só noite, Zacarias teve 8 visões, as quais eram mensagens de esclarecimento e encorajamento para o povo na volta do trabalho da reconstrução do templo. Deus sempre falando com Zacarias. E Deus então assegura ao seu povo o seu amor e cuidado por eles através de 8 visões. Vou falar um pouquinho das visões, superficialmente, bem rapidinho. A visão do homem e dos cavalos. Então ele vai lembrar ao povo o cuidado de Deus. A visão dos 4 chifres e dos 4 ferreiros, que trazem à memória o julgamento de Deus. A visão do homem com o cordel de medir. Então dá uma olhadinha apocalíptica na pacífica cidade de Deus, na Nova Jerusalém. A visão grandiosa do castiçal todo revestido de ouro entre os vasos de azeite assegura a Zorobabel que os propósitos de Deus serão cumpridos somente pelo seu Espírito. Aquela visão daquele rolo voante emite o pronunciamento de Deus contra o furto e contra o juramento falso. A visão de uma mulher numa efa significa a santidade de Deus e a remoção do pecado. A visão dos 4 carros retrata o soberano controle de Deus sobre a terra. Então, as visões são seguidas por uma cena de coroação, do qual Josué é coroado tanto como rei como sacerdote. Isto é poderosamente um simbolismo da vinda de Messias, de Jesus Cristo. Então o profeta Zacarias foi um instrumento nas mãos de Deus para estimular o povo a reconstruir sua vida política e religiosamente. Essas visões de Zacarias são um sério aviso para os desonestos. Elas mostram que Deus não tolera o mal. Por isso os que servem a Jeová precisam odiar a maldade. Esses relatos também são um lembrete amoroso de Deus por nós.
Eles deixam claro que se nós esforçarmos para andarmos nos seus caminhos, não vamos receber a maldição. Em vez disso, Deus vai nos abençoar e proteger. Com a ajuda dele, podemos nos manter limpos apesar da maldade que existe nesse mundo. Mas como sabemos que a verdadeira adoração não vai deixar de existir? É à medida que a grande tribulação se aproxima, como podemos ter certeza que Jeová, que Deus, vai proteger sua organização? Vamos ver no próximo estudo aqui. Devemos entender que o atual sistema das coisas vigente no mundo é totalmente satânico e, através desse sistema, o inimigo se levanta contra a igreja para forçá-la a recuar e ceder novamente o terreno. Ceder o terreno àquele que diz ser o dono do mundo, e é Satanás. Até mesmo a igreja corre o risco de se adequar-se ao sistema, pois muitas vezes o comodismo tem se adequado às lutas. Afinal de contas, não queremos estar sempre em conflito com o mundo. Esse é um perigo que a igreja corre. De não revelar a palavra, de não se pronunciar, de não se posicionar contra as heresias que o mundo tem imposto. É o que dizem alguns, mas novamente percebemos estratagemas do inimigo, que tenta dispersar a igreja para enfraquecê-la. Quanto mais a igreja se cala diante das heresias que o mundo tem colocado, ela está enfraquecendo. Deus deseja adoração sincera e uma vida moral de nós, hoje, agora. O exemplo de Zacarias de romper com os preconceitos nacionais nos lembra que devemos alcançar todas as áreas da nossa sociedade. Devemos estender o convite de Deus de salvação às pessoas de todas as origens nacionais, línguas, raças e culturais. Elas precisam saber que a salvação está disponível apenas através do sangue derramado de Jesus Cristo na cruz, o qual morreu no nosso lugar para expiar o pecado. Agora, entretanto, se rejeitarmos o sacrifício, não há outro sacrifício pelo qual possamos ser reconciliados com Deus. Não há outro nome debaixo do céu pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Às vezes ouvimos falar do poder de Deus todos os dias, mas falhamos na hora de crer naquilo que aprendemos e esquecemos que nada se apaga na memória de Deus. Não há desculpa da nossa parte. Deus não esquece. No tempo de Zacarias, a bênção não foi abortada, porque eles ainda não conheciam muito do reino de Deus. Mas o nosso tempo é diferente, né? Deus já enviou seu Filho Jesus, revelou seus detalhes do seu reino, e isso nós temos a palavra de Deus revelada a nós. Os profetas de hoje, os sacerdotes, explicam a palavra para nós. Então, ele revelou, já está revelado todos os detalhes do seu reino. Então nós temos hoje excelentes condições para crer que tudo é possível. Portanto, quando cometemos a falha da nossa incredulidade, a bênção simplesmente é abortada. Mateus 5:20. Se você é um cristão, mas se afastou por causa do pecado e do declínio espiritual, lembre-se da lição da história de Zacarias, esposa da sua geração. O seu pecado não trará bênção, mas ruína, por mais encantador que sejam seus ouvidos ao som do engano, do enganador.
Se persistir no pecado, você no mínimo trará sobre si castigo de Deus. E pior ainda, provará que nunca creu verdadeiramente e no fim colherá a destruição que agora está semeando com a semente do pecado. Na verdade, esse convite de Deus manifesta a graça a todos os cristãos, todos os dias, afastado ou não. O Senhor muito se irou contra os seus antepassados. Por isso, diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês. Esse é o convite de Deus. Está todo instante Deus chamando. A lição que precisamos aprender é que não há bênção sem que nós voltemos para o Senhor. Como eu quero receber bênçãos se eu não me volto para o Senhor? Se eu não falo com o Senhor? Se eu não me arrependo perante o Senhor? Se eu não confesso perante o Senhor? Volte para mim e eu voltarei para vocês. Então a missão deles não era somente voltar para Jerusalém ou construir o templo. A grande missão daquele povo era voltar para o Senhor. Isso ficou demonstrado nos estudos dos profetas que nós temos visto até agora. Foi chamado aquele povo grandemente para arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Quando nós voltamos para o Senhor, Ele se volta para nós cheio de graça e de misericórdia. Podemos estar cheios de boas intenções e, ao mesmo tempo, longe do propósito de Deus. Um povo que abandonou tudo para reconstruir o templo, mas se perdeu de Deus, fazendo coisas simples como plantar, colher, construir suas casas. Mas o coração deles se esfriou e seus filhos não viram mais ardor da alma de seus pais. Mudamos a razão da nossa vida, servir ao Senhor. A palavra de Deus fala, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Estão tentando acrescentar todas as outras coisas sem buscar, primeiramente, o reino de Deus. Mas não. Está tendo uma inversão hoje em dia. Estamos tentando acrescentar as outras coisas sem a busca. Então, meus irmãos, não seja como os seus antepassados, aos quais os antigos profetas proclamaram, assim diz o Senhor dos Exércitos, deixe os seus caminhos e suas más obras, mas eles não me ouviram, nem me deram atenção, declara o Senhor. Perceba a voz de Deus que tem tocado o seu coração. Você tem ouvido a voz de Deus? Porque Ele ama você e Ele tem usado muitos instrumentos diferentes para tocar o seu coração. Tocar o meu coração, tocar o nosso coração. E Ele tem falado a mim, a você, a todos nós, através da palavra dele, através da Bíblia, das pregações, das circunstâncias em que vivemos, das pessoas e a voz do Espírito Santo no nosso coração. Você pergunta e não consegue ouvir Deus? Deus não fala com você? Quando você clamar a Deus, Deus fala comigo, Deus vai falar para você, toma, essa é a minha palavra. Essa é a palavra de Deus. Deus falando com você, Deus falando comigo, Deus falando conosco. Finalmente, se tem uma boa esperança, seja grato por ela e dê ao Senhor o louvor diário, porque você aprendeu a sentir seu pecado e volta-se arrependido a Jesus pedindo perdão.
Porque você aprendeu a olhar para Jesus enquanto os outros estão olhando para sua própria bondade ou descansando numa mera formalidade. Porque você deseja a batalha para ser santo enquanto os outros não se preocupam em nada além deste mundo. E por que é assim? Há uma resposta. A graça. A graça, a livre graça fez tudo isso. Por isso, louve a Deus por essa graça e seja grato, meu irmão. A esperança que se adia faz o coração adoecer, mas o desejo cumprido é a árvore da vida. Provérbios 13:12. Então a minha palavra para vocês nessa manhã é Deus falando: voltem para mim e eu voltarei para vocês. Que Deus os abençoe esse estudo. O Espírito Santo complete o seu coração, aquele que ficou em dúvida da minha parte. Nos encontraremos na próxima semana. Receba aquele abraço fraternal. Deus os abençoe. Fiquem na paz de Deus.